Oi, gente, meu nome é Aline Gama, eu sou repórter do Bahia Notícias da coluna Justiça e hoje nós teremos mais uma entrevista super interessante com o Dr. Ed Pares. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as mudanças nas regras do previdenciário, não é isso? Isso. Do direito previdenciário. Doutor, vou aproveitar que eu já joguei para o senhor, se apresente. Tudo bem, Aline? Obrigado pelo convite, é bom sempre estar aqui no Bahia Notícias, falar com vocês. Eu me chamo Ed Pares, sou advogado, sou mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia e advogo há mais de 20 anos na área de Direito Previdenciário. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o tema de aposentadoria em 2025. Você vai fazer umas perguntas, eu vou dar algumas respostas e espero esclarecer todas as dúvidas acerca deste tema. Com a experiência de quem tem um escritório já na área há muito tempo, eu garanto que eu posso ajudar muita gente com respostas que eu vou tentar serem a mais simples possível para que todos possam entender. O senhor citou 2025, isso quer dizer que tiveram algumas mudanças para esse ano? Todo ano há algumas mudanças já programadas. Mudança mesmo, Aline, a última aconteceu em 2019 com a emenda constitucional. E desde 2019 foi traçada uma linha temporal que ano a ano vai modificando algumas regras. Como eu falei, são regras já programadas, mas que continuam em atividade. Perfeito. E quais foram as principais mudanças nas regras de aposentadoria deste ano? Bem, a principal eu poderia dizer que é a idade da mulher ter chegado aos 62 anos na aposentadoria por idade, que é a idade fim. Antes, a mulher se aposentava aos 60 anos por idade e a emenda constitucional de 2019 esticou isso para 62. Só que ela fez de forma paulatina, fez devagarzinho. Então, todo ano aumentava um pouquinho. E agora, nós chegamos na medida definitiva. A mulher se aposenta nas regras atuais com 62 anos. Como essas novas regras impactam os trabalhadores que já estavam no mercado de trabalho antes? Pronto. Quando houve essa emenda constitucional de 2019, muita gente já estava no mercado de trabalho, como você perguntou. E isso aconteceu em todas as reformas da Previdência, porque modificar a Previdência é modificar as regras de um jogo que está sendo jogado. Então, inevitável que toda emenda constitucional que reforme a Previdência traga também regras de transição. E é com base nessas regras de transição que você vai avaliar as pessoas que estavam no sistema previdenciário antes da mudança. E aí ela tem alguns direitos que pessoas que entraram no sistema após a mudança não têm. A regra de transição era para quem já estava contribuindo para a Previdência, para quem já estava próximo de se aposentar, para quem já tinha uma expectativa de direito. E aí você tem a regra de transição por pontos, a regra de transição com pedágio de 100%, a regra de transição com pedágio de 50%. Para poder analisar qual a melhor regra de transição para você, inevitavelmente, Aline, você vai precisar consultar um advogado, um profissional de sua confiança que bote na ponta do lápis os prós e os contras, para que ele possa avaliar também se você já tinha algum direito adquirido de antes, que possa exercer esse direito já pela regra antiga, ainda pela regra antiga e não pela regra nova, tá certo? Assim como avaliar outros tantos possíveis benefícios para você, como a aposentadoria da pessoa com deficiência, que hoje é uma das melhores aposentadorias que tem. Então, essa consulta é imprescindível para que você possa analisar o caso concreto e avaliar se de fato você se encaixa na regra de transição, se você já tinha direito ou se você não tem direito, e aí pode se programar para quando tiver esse direito. O senhor falou que teve uma mudança acerca da idade da mulher, que passou a ser 62 anos. O que isso significa na prática? Na prática, a emenda constitucional de 2019, ela acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje o que existe é a aposentadoria por idade. Todo mundo, para se aposentar, hoje tem que ter uma idade mínima. É de todo mundo? Não. O PCD, que é a pessoa com deficiência, ela pode se aposentar ainda por tempo de contribuição, porque ela ficou fora da reforma da Previdência. Mas todas as outras pessoas, hoje, na nova regra, têm que ter uma idade estabelecida. Antigamente, você tinha casos de mulheres que se aposentavam com 52, com 55, com 57, com 60. Hoje não é mais possível. Então, o que aconteceu é que a reforma da Previdência estabeleceu definitivamente que, para se aposentar no Brasil, você precisa ter um número X de contribuições e uma idade mínima. Que no caso da mulher,
agora é 62. Aí como era antes? Antes você podia se aposentar por tempo de contribuição e por idade. E quando fosse por idade, a aposentadoria da mulher era de 60 anos. Então nós ganhamos mais 2 anos aí para poder diminuir essa diferença entre o homem e a mulher. Então isso quer dizer que se eu tiver o tempo mínimo de contribuição, que é? Quanto tempo? Hoje, 20 anos. Se eu tiver 20 anos, mas eu não tiver 62 anos, eu não posso me aposentar ainda. Eu tenho que ter a idade definida pela regra. Se você não tiver... É uma soma, tá? Tem um I aí. Você tem que ter uma coisa e a outra. Então, você tem que ter os 20 anos de contribuição e a idade mínima. No caso do homem é 65, no caso da mulher é 62. Perfeito. Há uma grande discussão no STF sobre essa exigência da idade na aposentadoria especial. Quais são os principais argumentos contra essa exigência? A aposentadoria especial, ela surge para poder fazer com que os trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos, a agentes agressores à sua saúde, pudessem se aposentar mais brevemente. E o que é que se pensa? O que é que se pensava? Se pensava que se você desse aposentadoria para aquela pessoa, ela iria sair daquele trabalho e parar de expor a sua vida ao risco que aquele agente nocivo fazia. De que agente nocivo é esse? São vários, tá? São físicos, químicos ou biológicos. Você pode ter a exposição a vírus, para quem trabalha no hospital. Você pode ter a exposição ao calor excessivo, ao ruído, como acontece nas grandes indústrias, certo? Você pode ter também a exposição a agentes químicos, como benzeno, por exemplo. Então, quando você tinha essa regra, você tinha essa antecipação da aposentadoria, inclusive com uma outra regra muito importante que era, olha, se você se aposentou por atividade especial, você obrigatoriamente tem que se descompatibilizar daquele emprego. Você não podia se aposentar por exposição ao calor excessivo e continuar trabalhando exposto ao calor excessivo. Seria um contrassenso, né? Exatamente. E o que é que isso significa? Isso era o Estado dizendo a você, eu me preocupo com sua saúde. Então, você tem aposentadoria, se afaste do trabalho porque você precisa preservar a sua saúde. Aí agora, houve o seguinte, você tem uma redução do tempo de contribuição, ainda existe essa redução, tá? Então você tem lá aposentadorias especiais para quem trabalha com 15 anos, para quem trabalha com 20 anos e para quem trabalha com 25 anos. Tá bom? Beleza. Mas agora estabeleceu-se uma idade mínima. Então, imagine que uma pessoa começou a trabalhar com 30 anos de idade, como mergulhador de águas profundas. Lá aquela pressão na ATM muito forte, né? Porque quando você vai descendo o nível da água, você vai ficando com o ouvido doendo. Pois bem, essa pessoa trabalha 15 anos, mas antes ela podia se aposentar depois de trabalhar 15 anos. Agora, essa pessoa terá que ter os 15 anos e uma idade mínima de 55. Então, a pergunta que fica é, se uma pessoa começou a trabalhar com 30, trabalhou mais 15, ficou agora com 45, ela pode se aposentar? Não. E faz o quê? Ela trabalha mais 10? Aí não vai ter mais 15 anos de exposição ao agente nocivo. Vão ser 25. Então, esse tema foi parar no STF, porque o STF agora precisa responder a esse questionamento. Olha, um mergulhador que trabalhou 15 anos e que está no limite do tempo de contribuição para se aposentar, porque ele se expõe a uma atividade nociva à sua saúde, que é mergulhar em águas profundas. Faz o quê? Pede demissão do emprego para preservar a sua saúde? Ou trabalha mais 10 anos expondo a sua saúde acima dos limites de tolerância para poder alcançar a idade mínima, que no caso dele seria 55 anos. Então esse tema agora vai para o STF para a gente poder discutir sobre isso. Porque o trabalhador que expõe a sua vida a agentes nocivos, cujos EPIs não são eficazes para bloquear essa nocividade, não podem ter uma idade mínima estabelecida. Eles têm que ter um tempo mínimo de contribuição, que é esse tempo de exposição àquela atividade, mas nunca uma idade mínima. Sim. Porque o que define a proteção à sua saúde é o tempo em que você está exposto àquele agente. Vou lhe dar outro exemplo. Os motoristas de ônibus que trabalhavam naqueles ônibus antigos, a linha mais nova, Igor também. Igor pegou aqueles ônibus que barulhento assim, bom, pronto. Aqueles motoristas só podiam trabalhar 25 anos.
naquela atividade. Sim. Por quê? Antigamente o motor dos ônibus ficava ao lado do motorista, né? E aí ele dirigia as 8 horas diárias dele Com aquele barulho. no ouvido. Isso fazia com que ele tivesse perda de audição. A mesma coisa acontece com as pessoas que estão sujeitas à poeira ou as pessoas que trabalham na mina de carvão, respirando, ó, aquele pó fino que acaba com o pulmão. Então, a saúde estabeleceu que ele só pode ter aquele agente presente no seu corpo diariamente por 15 anos. E não até uma idade específica. Então, essa é a grande questão que o STF vai decidir. Eu rezo todos os dias para que ele tenha essa análise ampla, né? Não pense só no direito previdenciário, que eu sei que o direito previdenciário precisa das reformas, precisa dos ajustes, mas que ele olhe também com um olhar mais amplo no sentido da medicina, No direito à saúde, que direito tem à lá na saúde, Constituição da segurança Federal. do trabalho, tá bom? Porque assim, ó, o agente nocivo que você consegue bloquear com o EPI, ótimo. Mas eu tenho vários exemplos aqui de EPIs que existem para amenizar e não para bloquear. Exemplo, o radiologista usa o chumbo. Ele usa a capa de chumbo, mas a capa de chumbo não elimina o fator raio-x. Ele não elimina a exposição ao urânio. Tá certo? Tanto é que ele continua tendo o direito à aposentadoria especial. Pronto. A pessoa que trabalha com raio-x, que começou a trabalhar aos 20 anos de idade, aos 25, ela tem uma idade mínima de 60 anos para se aposentar. Então, vamos lá. 25 anos de idade, com mais 25 de trabalho, 50 anos. Ah, não. Ela não está na idade mínima. Faz o quê? É demitido do hospital? É relocado no hospital? Se o hospital tiver vaga para relocar ele. Ou a clínica, ou não, ou ele continua se expondo a mais 10 anos ao urânio, para que ele possa adquirir mais essa substância que é extremamente cancerígena. Pronto. Essa é a grande questão que o STF vai responder. Essa questão que o STF vai responder para a gente está relacionado com alguma mudança nas regras da aposentadoria para aposentadoria especial? O STF vai decidir se a idade mínima é um requisito para o tipo de aposentadoria especial, para a espécie de aposentadoria especial, certo? Se ele disser que não, que o que vale é somente a efetiva exposição, nós voltamos ao que era antes, que era a aposentadoria concedida em razão do tempo de exposição àquele agente nocivo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Só observação, Aline. A aposentadoria especial com a redução, ela só é especial quando você só trabalha naquela função. Aí eu trabalhei 5 anos como motorista de ônibus, depois fui ser operador aqui com meu amigo Igor. Não, meu amigo. Aí você entra na regra comum. Você vai pegar os seus 5 aninhos de exposição, vai ter um cálculozinho mais benéfico, mas aí você vai somar com o meu tempo de operador. Tá certo? Aí você não está exposto ao agente nocivo para poder gozar deste benefício da redução. Maravilha. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Manteve as regras originais, não é mesmo? A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela fica fora da reforma, certo? Hoje é a aposentadoria mais benéfica porque manteve ainda as regras antigas. Não se sabe exatamente por quê, não se sabe se foi algo legislativo do esquecimento mesmo, se foi algo proposital para poder amenizar essas pessoas que já têm esse encargo maior que é a deficiência, né? Não diminui elas em nada, mas também traz mais sacrifício para viver o dia a dia. Afinal, a deficiência ela pode ser leve, moderada ou grave. A deficiência ela é conceituada hoje pela lei como tudo aquilo que se mostre ser uma barreira para que você interaja com a sociedade e com os ambientes de maneira igualitária. Tá certo? Sem percalços. Então, hoje a aposentadoria por deficiente, ele mantém as regras antigas, é concedida com a redução de idade, no caso da aposentadoria por idade do deficiente, ou ainda pode ser concedido só por tempo de contribuição. Esse tempo de contribuição ele é reduzido do tempo normal. Por exemplo, uma deficiência leve, tá bom? Você se aposentaria com 35 anos de idade homem e com 30 anos mulher. Você agora, com deficiência, poderá se aposentar com 33 anos homem
e 28 mulher. E qual idade mínima? Não existe, tá certo? Se a aposentadoria for moderada, você aí vai ter 29 anos homem e 24 mulher. Aí veja, já houve uma redução de 6 anos. E se for grave, 25 anos homem e 20 anos mulher. Aí você já teve uma redução de 10 anos. Quem define isso? Vai ter uma perícia, né, lá no INSS, que vai lhe examinar e vai estabelecer qual é o grau da sua deficiência para poder lhe enquadrar nessas regras. E se você não conseguir completar todo ano e chegar à idade antes, pronto, você tem uma idade de 60 anos para homem e 55 para mulher. Veja que é diferente da regra atual, Sim. que é de 65 para homem e de 62 para mulher. O senhor atribui isso, a não mudança, para além do que, né, o esquecimento do legislativo ou qualquer outro pensamento, ao fato de talvez pessoas com deficiência não conseguirem emprego tão rápido, ser um pouco mais difícil? Será que tem alguma coisa relacionada a isso? Aline, é isso. Eu acho que tem um quê aí de manter esses benefícios que ajudam o deficiente a se equiparar às pessoas que não possuem deficiência, né? A se equiparar em condições, porque todos são capazes, a pessoa com deficiência é tão capaz quanto a pessoa que não tem deficiência, mas ela enfrenta barreiras. Eu não acho que necessariamente foi por causa do emprego. Nós temos um programa muito interessante de emprego para pessoas com deficiência, né? Todas aquelas empresas que têm mais de 100 funcionários têm que ter a sua cota de deficiente. Isso funciona bem lá no escritório hoje. A gente tem isso, respeitamos essa regra. Então, não acho que tenha sido especificamente por causa do emprego, mas eu acho que sim, foi pela condição da pessoa com deficiência, que já enfrenta muita dificuldade e precisa ter esses benefícios para poder se equiparar às pessoas que não possuem deficiência. Dentre esses benefícios, você pode ter aí a questão do concurso público, com as cotas, né, o direito à passagem gratuita no transporte público, dentre outros benefícios. Maravilha. Bom, como um trabalhador pode planejar sua aposentadoria? Para garantir que a escolha da regra seja mais vantajosa para o seu caso. Para você planejar uma aposentadoria, é imprescindível que você procure um profissional que você confia, né? Um profissional que lhe dê atenção, que você se sinta confortável, que você possa contar toda a sua vida, entregar toda a sua documentação, para que ele possa fazer uma análise pretérita do passado e uma projeção para o futuro. Nessa análise, ele pode lhe dar três respostas. A primeira é que você não tem direito a nada. Isso é triste, tá, eu não ia crer essa não. E que, se você continuar do jeito que está, você não vai ter direito. A segunda é que você pode não ter direito agora, mas pode ter direito daqui a um tempo, se fizer X, Y, Z, conforme ele determinar. E a terceira e a melhor de todas é que você já tem direito hoje. E aí é correr para o abraço lá para poder conquistar a sua aposentadoria. Ou seja, ou ele lhe diz que você tem direito, ou ele diz como você deve proceder para ter esse direito, tá? Então, planejar a sua aposentadoria é fazer um planejamento futuro, é você conseguir olhar para frente e, com assessoria adequada, verificar quando você vai se aposentar e com quanto você vai se aposentar. E, se ainda for possível ajustar, você consegue ajustar esse quando e esse quanto. Então, porque tem gente, por exemplo, que atinge a idade mínima para se aposentar, mas não tem o tempo de contribuição. Às vezes você tem alguns buracos no passado que a gente consiga complementar essa aposentadoria. Às vezes também você pode se precipitar e dizer assim, não, olhe, eu quando tiver 65 anos vou me aposentar, mas a sua aposentadoria é de R$2.000 e o seu assessor, né, chega para você e diz assim, não, amigão, mas espera aí, se você contribuir mais um aninho, você consegue uma aposentadoria de 3.500. Será que não é melhor esperar? Então, assim, é imprescindível que você consiga fazer isso. Isso é uma questão de conscientização, não tem a ver com o direito previdenciário, é de como você encara o seu futuro. Assim como você vai ao médico para fazer o check-up, você deveria ir ao advogado fazer a sua provisão de futuro, ir ao banco para poder ver a sua previdência privada, né? E aí você vê que, por exemplo, em países outros, você já tem pessoas que contribuem durante a vida para o asilo futuro,
Então, é por isso que eu falo que é uma questão de como você encara a velhice, de como você organiza esse seu momento para poder usufruir da velhice, o que ela melhor pode lhe dar. Eu vou me comprometer aqui, doutor. Eu tenho 28 anos, eu já tenho que me preocupar com a aposentadoria. O que eu preciso fazer? Sim, a primeira coisa é pagar, tá, Aline? Porque a aposentadoria, ela é um benefício previdenciário que exige que você pague. Ele é um seguro, é que nem bater o carro. Você só pode bater o carro se o seu seguro estiver pago. Se o seu seguro não estiver pago, você vai ficar com o carro batido. Então, a primeira coisa é essa. Mas, Ed, só existe benefício do INSS para quem paga? Não. Não? Mas só existe benefício previdenciário para quem paga. Agora, existem pessoas que não podem pagar, existem pessoas que são muito, muito, muito pobres, existem pessoas incapazes de pagar. Pronto. Para essas pessoas existe o benefício assistencial, que é o benefício de prestação continuada, ou também chamado de LUAS. Esse benefício ele é administrado pelo INSS, mas ele é pago pela assistência social e não pela Previdência. Sim. É como se o INSS ele guardasse duas vertentes: a assistência social dada à pessoa pobre com deficiência e a Previdência Social, que é dada para aquelas pessoas que contribuem. E qual é a diferença? A assistencial, você está sempre limitada a um valor mínimo, tá certo? E depende de comprovar pobreza, deficiência ou velhice, enquanto que a Previdência não. A Previdência permite jogos de projeções, tá? Então, assim, existe planejamento previdenciário para o benefício assistencial? Não existe. Existe planejamento previdenciário para os benefícios previdenciários. Mas, numa assessoria de previdenciário, pode ser que a solução encontrada pelo seu assessor seja você requerer um benefício assistencial. Perfeito. Certo? Existe um valor específico para esse do assistencial? É o salário mínimo, É R$ um salário- 1.518. Não existe, por exemplo, de receber menos que isso ou mais que isso. Sempre vai ser naquele valor ali, não é Sempre isso? vai ser aquele valor ali. Existem benefícios previdenciários que pagam menos que o salário mínimo? Existem, certo? Mas o benefício de prestação continuada, ele é de um salário mínimo. É quando o CLT, quando recebe o salário, já tem lá a contribuição do INSS, né? Então não é uma coisa que eu vou parar assim, ai meu Deus, eu tenho que pagar o INSS. Não é assim que funciona. No CLT é verdade. Na verdade, Aline, a gente tem uma regra que todo mundo que recebe por uma atividade remunerada deve contribuir para a Previdência. É uma norma cogente, obrigatória. Sim. Então, eu fiz uma assessoria aqui para você, você me pagou R$1.000, eu tenho a obrigação de pagar. Em razão de não ter fiscalização, o que acontece é que aquelas pessoas que não pagam não são fiscalizadas. Então a gente costuma dizer o seguinte, ó, se você é empregado, você tem essa contribuição retida na fonte pelo seu empregador. Se você é autônomo, se você não é empregado, você precisa se lembrar de pagar. Embora seja obrigatório pagar, como muita gente não paga, então você precisa ir lá e pagar, tá? Então, eu não sei qual é a sua qualidade, se você está como pessoa jurídica, se você é CLT. Vou aproveitar e fazer uma consultoria de graça aqui. Eu sou CLT. E aí, como é que funciona? Então CLT, então com certeza o Bahia Notícia está lá retendo de você a sua cota parte, porque o Bahia Notícia também paga a cota parte dele, e aí juntando os dois, isso vai para a Previdência Social. E aí você consegue entender por que a gente precisa das reformas também, porque a base de financiamento vai acabando. Hoje nós temos cada vez menos empregos formais, né? Nós temos cada vez menos cada vez menos empregos formais, cada vez menos jovens para poder financiar a Previdência, e essas reformas vêm para poder equilibrar. Para você saber o que é que vai ser da Previdência no Brasil, basta você olhar para os países mais velhos, basta você olhar para a Europa, em que a idade sempre avança. Veja que não é só no fenômeno previdenciário, não é um fenômeno apenas previdenciário. Nós tínhamos os idosos com 60 anos. 60 anos hoje, estão todos os idosos fortinhos, de músculo, malhando, né, correndo. Aí inventaram agora os super idosos, que são os acima de 80. Então veja, essa corda, ela sempre vai ser esticada, porque graças a Deus a medicina também evolui a ponto de dar mais longevidade ao ser humano. Então,
Você não pode querer ganhar com as duas mãos, né? Sim. Ou uma coisa ou outra. Você ganhou mais longevidade, eu estou falando isso de maneira geral. Sim. Você também tem que checar o seu período produtivo e o seu período de inatividade, que é a aposentadoria. Posso fazer uma pergunta polêmica, doutor? Pergunte. O senhor não acha que a Vou contribuição... respirar para responder. A contribuição do PJ, por exemplo, a pessoa ela recebe e aí ela vai lá e faz o pagamento do INSS. O senhor não acha que isso deveria ser para todo mundo? Por exemplo, se eu quiser um dia receber dinheiro na aposentadoria, eu vou lá e pago? O que o senhor acha desse pensamento? Olha, eu acho que o Estado, o pensamento é o seguinte, ó, eu vou lhe dizer qual é a interpretação teleológica, né, a finalística da lei. O Estado lhe obriga a se proteger, tá? O que você está me perguntando eu poderia, como CLT, dizer que eu não quero contribuir para a Previdência? Isso. Pronto. A minha resposta é o seguinte: hoje no meu escritório, o que eu posso lhe dar de testemunho é que existem muitas pessoas que no passado eram muito abonadas, e hoje não tem onde cair morto. A vida da gente é um filme e às vezes a gente acha que é um retrato. Então, quando nós tomamos essa posição, nós estamos avaliando um retrato, mas o filme tem um final imprevisível. Então, se proteger é o que o Estado se preocupa. Por quê? Se o Estado não proteger, não lhe obrigar a você se proteger, você volta para o Estado em forma de benefício assistencial. Ah, você não pagou não, né? Porque você achava que você ia se dar bem na vida, né? Pronto, mas agora a velhice bateu, você não consegue mais ganhar o dinheiro que você ganhava, ninguém quer mais lhe contratar para nenhum emprego e você agora está sem nenhum dinheiro, né? Você podia estar aposentado se você quisesse, mas você não quis. E o Estado lhe desampara? Não. O Estado vai lhe pagar um salário mínimo no benefício essencial. Por que houve a campanha do Parar de Fumar? Porque o Estado percebeu que se ele não fizesse uma campanha que foi muito vitoriosa no nosso país, você voltaria em forma de doença. E o SUS iria entrar em colapso ainda mais financeiro. Porque, lembre-se, nós estamos no Brasil, mais parecido com a Inglaterra do que com os Estados Unidos. Aqui todos podem ficar doentes e não pagam nada. Ah, mas é na maca, ah, mas é no chão, ah, mas está lotado. Veja, eu não estou dizendo que é perfeito, mas todos têm atendimento. Nos Estados Unidos, por exemplo, você só é atendido se você pagar. E se você não pagar, sinto muito. Então, veja, o Estado lhe incentiva a parar de fumar, ele lhe incentiva a usar o cinto, pelos mesmos motivos que ele lhe incentiva a contribuir para a Previdência, para você se proteger. E o Estado, ele pega em sua mão para isso. Então, particularmente, polêmica a sua pergunta, mas eu acho que não. Agora, o que vai acontecer é que cada vez mais o Estado lhe incentive a pagar para você ter um mínimo essencial. Então, Ed, você acredita que todas as aposentadorias um dia terão o mesmo valor? Acho que é o futuro. Não estou dizendo que é um futuro a curto prazo, não, mas acho que um dia, sei lá, daqui a 100 anos, todas as aposentadorias terão o mesmo valor, que é o valor mínimo para a sobrevivência. E aí os adicionais, os luxos, aí o filme da sua vida, você vai ter que ter feito muito bem. Você vai ter que ter tido um bom ator, um bom diretor, um bom roteirista, um bom operador, um bom advogado, tá certo? E aí você vai ter o que for o plus. O salário mínimo não é para isso, não era para você ter o básico. Infelizmente, nós não conseguimos ter isso. Mas eu estou falando tudo teoricamente, hipoteticamente. Eu acho que é um futuro. Eu posso ter previdência privada também, juntamente com a retenção na fonte? Você pode ter a previdência privada, tá certo? E você pode ter a previdência pública, que é a previdência do INSS. E se você também tiver alguns cargos determinados, você pode ainda ter uma outra previdência do regime próprio de previdência, como, por exemplo, os professores, os médicos, tá certo? Que são servidores públicos. E você pode ter uma previdência privada retida na fonte. Sim, se você optou por isso. É o que acontece, por exemplo, com os empregados públicos da Caixa Econômica Federal, que contribuem para a sua seguridade.
privada, que contribuem, o pessoal do Banco do Nordeste que contribui para a CAPEF, o Banco do Brasil que contribui para a CACI, ou para a Previ, e aí você chega para o seu empregador e diz, retenha na fonte aí a minha parte da aposentadoria privada, ele vai reter. Mas aí sim, Aline, você escolheu isso. E se você quiser amanhã dizer para ele parar, é um direito seu. Mas aí esse dinheirinho fica ali, né? Esse dinheirinho fica ali, né? Eita! Desculpa. Essa parte da previdência privada, lembrando que assim, a previdência privada existe a previdência privada aberta, que é aquela que você vai no banco e faz, que não é das melhores, mas é importante como investimento, e existe a previdência privada fechada, que é essas que eu falei, que é dos grupos, é da Caixa Econômica, é do Banco do Nordeste, é do Banco do Brasil, é da Petrobras. Essas são muito boas, porque aí não só você paga, o seu empregador também paga para você. É 1 para 1. Você bota R$1, bota R$1. Você bota R$1, bota R$1. Antigamente era 2 para 1. Eu boto R$2 e você, empregado, bota 1. Isso é excelente. É excelente você chegar no final e ter essa previdência privada. E fora essa, você ainda pode ter outras privadas. Porque a previdência privada, Aline, você pode ter quantas você quiser. Maravilha. Doutor, mais umas perguntas, só mais duas, prometo. Claro. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao solicitar a aposentadoria e como evitá-los? O erro mais comum é se precipitar e pedir sem estudar antes, tá bom? Porque a aposentadoria, depois que você recebe ela, você só consegue consertá-la se você identificar um erro que foi cometido. Mas um erro cometido no cálculo da sua aposentadoria, na avaliação. Se o erro cometido foi um erro seu, que você poderia ter sanado antes de pedir, esse erro você não consegue mais consertar. Então o ideal é que você faça a sua consulta com um profissional que entende, para que ele possa lhe dizer se é o momento de se aposentar ou não. Mas outros erros muito comuns que acontecem na concessão do seu benefício, e aí independe de você, aí nós temos uma lista extensa, desde períodos em atividade especial exposto a agentes nocivos que não foram considerados, a erros de cálculo, a salários que não estão constando lá no seu CNIS, né, no seu relatório, lá no seu GOV. Então você recebia 2.000, mas o seu empregador só declarou 1.000. Ou ainda aquele períodozinho que o seu empregador não pagou, mas você não sabia, porque você não fiscalizava. Então, existe uma lista extensa de erros que nós podemos evitar, existe uma lista extensa e maior ainda de erros que nós podemos consertar. Mas aí é importante, Aline, nós sabermos que o direito não socorre aos que dormem. E por isso você só tem 10 anos para poder requerer a sua aposentadoria, para poder requerer a revisão da sua aposentadoria após ela ser concedida. Mas digamos que eu não identifiquei nenhum tipo de erro, só quero lá para pedir essa revisão. Eu posso? Pode, você não precisa. Você pode ir quando você quiser, porque esse é um direito, lá na nossa teoria, nas linguagens difíceis dos advogados, um direito potestativo, né? Você vai lá e faz, e exige. Esse não tem prazo. Quando você quiser, você faz. Mas depois de feito, notei um erro, quero consertar. Você tem um prazo de 10 anos. A coisa boa é que, se você tentar consertar, você consegue recuperar as perdas dos últimos 5 anos. Então, às vezes, dá um bom dinheirinho. É verdade. Por que existe essa vontade ou necessidade de chegar ao teto? Como é que eu faço para chegar ao teto da aposentadoria para receber o valor? Pronto. A vontade de chegar ao teto é a vontade de ganhar mais, né? Mas como é que faz para poder chegar ao teto? Veja, existe a possibilidade? Existe. Tem gente que consegue, tem gente que consegue. Mas é muito difícil. E às vezes, por mais que você procure uma pessoa para fazer o planejamento previdenciário, você está numa situação, você está num time do seu filme da vida que já não dá mais para rebobinar. Então eu consigo fazer o melhor possível para frente, mas não consigo rebobinar a fita da sua vida para poder preencher tudo que era necessário para um dia você alcançar o teto. Mas isso está muito alinhado com o que eu lhe falei. Hoje a Previdência tende a cada vez achatar mais o valor, porque ela quer estabelecer um valor mínimo. Então, é muito comum uma pessoa dizer assim, mas eu em 1995 ganhava 20 salários mínimos, hoje, meu Deus do céu, perdi foi tudo, hoje eu ganho foi 7 salários, 10 salários. E veja, não é que você ganha, você fez um comparativo entre duas coisas que não se comparam.
O teto da Previdência não é baseado em salários. O teto da Previdência tem muito mais a relação com o direito tributário para estabelecer pagamentos, né, base de cálculo, do que salário mínimo. Então, você não teve perda financeira. Ninguém do INSS tem perda financeira. Porque o INSS ele sempre corrige os seus benefícios pela inflação. Agora, quando você compara ao salário mínimo, você aí tem essa sensação de ter perdido em relação ao salário mínimo. Mas aí você que é do direito público sabe que o salário mínimo é recheado de outras questões, de incentivo à economia, né? E ele tem que realmente subir. Então, o teto deve ser perseguido? Sim. Mas vai ser cada vez mais difícil de atingi-lo? Sim, também. Agora, a última, eu acho. Quais são as principais recomendações para quem pretende se aposentar em 2025 ou nos próximos anos? A principal recomendação que eu tenho é procurar um profissional, botar na ponta do lápis todas as suas contribuições, todos os seus cálculos, você poder passar um tempinho relatando a sua vida, contando o filme da sua vida, para ver se esse profissional consegue melhorar o que você já tem, para que você tenha o melhor benefício possível, com o maior valor possível, porque você, mais do que ninguém, merece isso. Afinal, trabalhou tanto para chegar até aqui. Doutor, o senhor gostaria de dar alguma dica, deixar algum recado para a galera? Minha dica é sempre a mesma, assim como você faz com o médico, né? Prevenção, procure uma pessoa para poder lhe ajudar. Procure, porque às vezes não é possível rebobinar a fita da vida. Maravilha, eu gostaria de agradecer aqui ao Dr. Ed pela entrevista. Você vai conseguir encontrar ela no bahianoticias.com.br. Até a próxima. Dá um tchauzinho aí, doutor. Um abraço, muito obrigado. Sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado pela acolhida aí de Igor. Vai deixar minha voz linda no vídeo. Obrigado pela sua simpatia, Aline. E quando quiser, é só me chamar. Maravilha, muito obrigada. Um abraço.